Fala galera, beleza? Bom, vocês provavelmente devem ter visto essa semana pela internet que viralizou muito as imagens aí da Mia Khalifa de novo, se tratando de um novo exposed, ou seja, supostamente mais uma vez Mia Khalifa estaria fazendo besteira. Então hoje eu resolvi trazer um vídeo pra vocês contando um pouco da história da Mia Khalifa, que de fato é uma história bem triste, galera, pra vocês entenderem quem é e quem foi a Mia Khalifa e entender alguns motivos dela ter feito o que ela fez. Ah, Serginho, mas quem que é a Mia Khalifa? Não vem com essa pra cima de mim não, que eu tô ligado que você sabe quem é a Mia Khalifa. E no final eu vou falar um pouquinho desse exposed, o porquê que a Mia Khalifa tá na boca do povo de novo. Então vamos lá. Mia Khalifa, uma árabe nascida em Beirute em 1993 e no ano de 2000 foi para os Estados Unidos basicamente que para estudar. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, então todo mundo sonha em fazer isso. E tudo na vida dela começa a mudar por conta da sua baixa autoestima. Ou seja, ela sempre se achou uma menina feia. Ela sempre foi complexada com seu corpo por ser gordinha, por ser aquelas meninas que tem uns quilinhos a mais. Então ela passou ali praticamente a sua adolescência toda sofrendo bullying e isso alimentava mais ainda o seu complexo com o seu corpo. Quando ela cresceu um pouco mais, ela resolveu dar um basta nisso e fez uma dieta, perdeu muitos quilos. Só que por ela tentar eliminar esse complexo de ser gordinha, ela criou outro complexo. Ela sempre teve seios avantajados e isso era uma das únicas coisas que ela se orgulhava, entre aspas. Quando ela emagreceu, ela perdeu junto essa condição. E foi por conta disso que alguns anos depois ela resolveu colocar próteses de silicone, tudo para tentar resolver esse outro complexo que ela criou. Enfim, a Mia Khalifa se tornou uma moça muito bonita para os padrões da sociedade. E quando ela tinha 21 anos de idade, um rapaz a encontrou na rua, passou por ela ali na rua, achou ela muito bonita e perguntou se ela não tinha interesse de fazer alguns ensaios fotográficos, tipo esses caça-talentos entre aspas que te param aí no centro da cidade e falam que você tem perfil de ser modelo se você não quer ir na agência para conhecer. Ela achou interessante e foi até lá. Quando chegou nessa agência, ela viu que se tratava de outra coisa. Não era somente para tirar fotos, era para fazer tudo isso aí que vocês já sabem. Ela disse que no momento ficou muito nervosa e acabou aceitando, até porque entraria dinheiro na jogada. E como ela era uma menina que passava certas dificuldades financeiras nos Estados Unidos, ela imaginou que estaria tudo bem. E foi aí que ela cometeu o maior erro da vida dela. Com toda essa adrenalina, esse nervosismo e essa euforia, a Mia Khalifa assinou os contratos sem olhar as cláusulas. Provavelmente ela olhou só ali os cifrões. Inclusive sirva de alerta isso pra vocês, galera. Sempre leiam contratos antes de assiná-los. Isso pode mudar a tua vida drasticamente. Nesse contrato dizia que ela teria que fazer 6 filmes adultos e provavelmente com umas letrinhas pequenas lá embaixo estava escrito que eles teriam um total direito sobre as imagens dela. Tá, mas a gente já vai falar disso. A Mia Khalifa viralizou de verdade por conta de uma certa atitude que ela tomou. E eu acredito que nem foi culpa dela, nem foi ideia dela, que foi gravar um desses filmes com um hijab. Hijab, pra quem não sabe, é aquele véu, como se fosse um véu que as árabes colocam sobre a cabeça. Por conta do estilo de filme que estava sendo feito e com a vestimenta que ela estava usando, gerou uma polêmica gigantesca e isso fez com que ela se tornasse muito famosa da forma mais negativa possível. Os árabes enxergaram isso como um desrespeito gigantesco e que infelizmente chamou a atenção de ninguém menos do que o Estado Islâmico. O Estado Islâmico caiu de cabeça para tentar destruir a vida da Mia. E eu tô falando destruir literalmente, eles queriam acabar com a vida dela. Todo mundo sabe que o Estado Islâmico é um grupo extremista. E isso só não aconteceu porque ela morava nos Estados Unidos. E o Estado Islâmico não consegue ter acesso aos Estados Unidos. Não é tão fácil para eles entrar lá e sequestrar uma pessoa, fazer o que eles bem entendem. Eles ameaçavam ela das piores maneiras possíveis. Ameaças que eu nem vou falar aqui porque eu não quero ser desmonetizado e porque de verdade é pesadaço. Mas ainda assim eles conseguiram transformar a vida dela um inferno nas redes sociais. Que inclusive conseguiram hackear o Instagram dela. Eles usaram o Instagram dela para postar tanta mentira e tanta ameaça que o próprio Instagram derrubou a conta. E depois disso meio que cessaram um pouco as ameaças. Ela criou outro Instagram e hoje conta com 23,6 milhões de pessoas seguindo. 23 milhões, galera, já dá pra entender o quão famosa é a Mia. Depois de passar por tudo isso, a Mia Khalifa deu uma grande entrevista pra BBC. E prestem atenção no que eu vou falar agora porque tem a ver com algo do exposed que eu vou falar no final. Nessa entrevista, ela admitiu se arrepender. Ela disse que trocaria toda a fama, tudo que ela construiu por conta dessa imagem na internet, por ser uma pessoa livre, uma pessoa que possa sair tranquilamente na rua sem que as pessoas olhem com um olhar de julgamento. Okay, actually, so that's an interesting question, and you might have already answered this. Do you regret it? Absolutely. Even given where you are now? Yes, I would completely trade having a normal life and not giving people the right to see me online naked whenever they want.
E ali ela fala que ela também foi enganada, toda aquela treta lá do contrato do passado. E aí você deve estar pensando, foi enganada, se arrependeu, mas deve estar com a conta com milhões de dólares. É uma das atrizes do ramo mais conhecida, então agora que tá nadando no dinheiro, provavelmente deve ter se arrependido. E é aí que vocês vão entender o porquê que tem que prestar muita atenção na hora de assinar um contrato. Lembra lá atrás que eu falei que algumas cláusulas davam todos os direitos de imagem para a empresa que estava filmando ela? Então, eles ganham todo o dinheiro pela imagem dela. Tudo que gerou de dinheiro vai para eles. E talvez você pense, provavelmente ela fechou um valor muito alto para que eles fiquem com todos esses direitos. E não, galera, ela vendeu todos esses direitos por apenas 12 mil dólares. 12 mil dólares por 6 filmes. Galera, 6 filmes. Você provavelmente estava pensando aí, né, que a Mia Khalifa já devia ter uns 30 filmes. Não, ela fez só 6 filmes por 12 mil dólares. Se você dividir isso por filme, ela ganhou só 2 mil dólares por filme. Nos Estados Unidos, o salário mínimo é 2 mil dólares. Ou seja, ela fez cada filme por um salário mínimo. É muito pouco dinheiro para expor o seu corpo. E ela já disse que tentou de inúmeras formas reverter esse contrato, para que ela possa receber um pouco mais de dinheiro pela sua própria imagem. Mas não, o contrato foi tão bem feito que não tem como ser desfeito. Ou seja, galera, ela gerou milhões para essa indústria, talvez bilhões, e ficou só com 12 mil dólares. 12 mil dólares por algo que ela não tem como escapar, porque já caiu tudo na internet, não tem como ter controle. Sempre vai ter um vídeo dela ou outro rolando por aí. Então essa é a parte triste da história da Mia. Tá, mas agora falando do exposed dela, algo que rolou essa semana aí, foram 3 para ser mais exato. Lembra que ali no meio do vídeo eu falei para vocês prestarem bem atenção no que ela falaria ali naquela entrevista? Que ela disse que se arrependeu de utilizar o corpo para ganhar dinheiro e tudo mais, e gerou a maior comoção. Então, acontece que a Mia criou uma página no OnlyFans. O OnlyFans, para quem não sabe, é um site de fotos sensuais, um site onde você vende um pack das suas fotos. Ou seja, soou meio que hipócrita da parte dela, porque ela falou que trocaria toda a fama que ela tem na internet, que ela jamais iria expor o corpo dela, que ela sabe pelo que ela passou. Even given where you are now. Yes, I would completely trade having a normal life and not giving people the right to see me online naked whenever they want. E alguns anos depois, ela cria uma página para vender fotos sensuais, fotos nua, em troca justamente de dinheiro. Eu sinceramente não vou julgar o corpo dela, ela faz o que ela bem entender. Eu acredito que ninguém tem que julgar isso. Mas que a galera pensou muito nessa questão da hipocrisia, a galera pensou. E a galera não perdoa. O segundo exposed foi a respeito de racismo. Começou a rolar uns prints aí da Mia Khalifa no Twitter, tirando sarro e debochando da N-word. Só que a questão é que esses prints aí são de 2015, de um exposed que rolou lá em 2015. Ou seja, algumas pessoas mal informadas reviraram esses tweets dela, que inclusive ela já apagou, não sei onde essas pessoas conseguiram, e tentaram cancelar ela de novo por algo que ela já foi cancelada. Tipo, é complicado, cancelamento do cancelamento. A gente sabe que racismo não tem data de validade, mas se você for entender o intuito do cancelamento, ela já pagou por isso. E não faz sentido nenhum você tentar cancelar uma pessoa de novo por algo que ela já foi cancelada. E que inclusive ela diz que se arrependeu muito e que mudou pra tudo isso. Mudou a sua cabeça. Ou seja, foi um exposed entre aspas aí fake. Tentaram reviver algo que ela já tinha feito. E o último exposed é a respeito de uma tretinha que ela teve com a cantora Demi Lovato. Esse tweet também é antigo, é de 2019. Talvez você não saiba, mas a Demi Lovato já foi envolvida com drogas. E nesse tweet tava ali a Mia Khalifa zoando com essa situação. Só que é algo muito complicado, porque foi meio que uma rebatida. A Demi Lovato tinha zoado outro cantor por causa do uso de drogas, e a Mia Khalifa meio que comprou as dores e fez o tweet que fez. Ou seja, é um rolo, mas que mesmo assim pegou muito mal. Então é isso, galera, esse é o vídeo da história da Mia Khalifa, os exposeds que rolou aí. Foi algo meio resumido aí dos exposeds, mas eu quis trazer aí pra vocês. Eu vou ficando por aqui sem enrolação, valeu, falou!